capítulo número 18. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Todos acharam? Amém. Deus. Versículo 1 está escrito assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém? Amém. Pode se sentar glorificando a Deus. Vamos presenciar aqui é algo revelado de Deus para Jeremias sobre a nação de Israel. E o Senhor tem várias formas de falar com os seus profetas, e aqui nós vamos ver algo que o Senhor falou com o profeta Jeremias, ilustrando através de um material, através de um vaso, através de um oleiro que é onde é especialista em fazer vasos de barro. Glória a Deus. E aqui nós vamos ver a história que o Senhor chamou o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro. O Senhor disse assim, diz o Senhor: dispõe-te. Quando se fala dispõe-te em várias versões bíblicas, vai falar levanta-te ou ergue-te. O Senhor querendo um posicionamento do profeta. Então, quando o Senhor diz dispõe-te, o Senhor está dizendo levanta e desce à casa do oleiro. Lá eu farei ouvir as minhas palavras. Então o profeta Jeremias foi até a casa do oleiro, e eis que viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Todos já conhecem, ou quem não teve oportunidade de conhecer um oleiro trabalhando sobre as rodas e fazendo os vasos, mexendo ali com barro e formando um vaso. E vemos que há vários processos para um vaso ele se tornar um vaso. Então a Bíblia nos fala que Jeremias ele viu o oleiro trabalhando. Quando ele vê o Senhor, ele fala com ele no versículo 4 dizendo: como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então o oleiro já estava trabalhando sobre o vaso, mas chega um determinado momento que o vaso ele se desfez na mão do oleiro. E aqui está um detalhe que muitas das vezes nós, até mesmo eu já pude errar nesta palavra, que não foi
aleluia, o oleiro que quebrou o vaso. Pelo contrário, o vaso se desfez na mão dele. Então a primeira mensagem, a primeira lição de Deus é: Deus, ele não quebra os seus vasos. São os vasos que muitas das vezes, deformados como o pecado, se desfaz na mão do oleiro. Quando chega o processo para chegar no oleiro, o oleiro vai ter que ver as condições do vaso. E se o vaso estiver com umas rachaduras, vamos ser direto na palavra, se o vaso estiver, aleluia, em pecado, se o vaso estiver, aleluia, sem a presença dele, quando vai chegar para se retratar com o oleiro vai pôr as mãos, e não vai ser o oleiro que vai quebrar, mas vai ser o vaso que vai se desmanchar nas mãos do oleiro. Mas há um detalhe importante que a palavra de Deus diz, que o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso. E perceba que o oleiro não pegou outro material, não. O oleiro não precisou ir lá no estoque para fazer o outro vaso e descartar a argila ou o barro que já estava ali deformado, não. Do mesmo vaso desmanchado, do mesmo vaso que se desfez, do mesmo vaso, evangelista, que se desmanchou, é o mesmo vaso. Aleluia, Jesus! Que Deus vai tornar e fazer dele um outro vaso. Alguém já entendeu a mensagem? Porque o Senhor não descarta aquele que o chamou. Aleluia. Está ligado na mensagem? Deus, ele não descarta aqueles que o chamou. Mas se for necessário retratar como oleiro, meu irmão, então vai para a casa do oleiro. Se for necessário se desmanchar na casa dele, se desmancha. Mas se eu tenho um detalhe e uma mensagem de Deus, vai, porque ele vai fazer de ti um outro vaso. E o processo do vaso, meu irmão, ele vai moldar você da maneira dele, não é da sua maneira. A primeira lição é: ele não vai moldar, aleluia, conforme você quer. Ele não vai moldar da forma que você era antes, não. Ele vai fazer de ti um outro vaso conforme ele quer, conforme ele decidir fazer. É por isso que quando o oleiro está agora sobre as rodas, ele coloca agora o barro, ele coloca ali a massa e ele começa a dar forma o vaso. E ele vai formando. Ele põe as mãos e ele começa a formar um outro vaso. Aleluia. Vai dando forma ao vaso. Vai dando estrutura, evangelista, ao vaso. Ele vai dando, aleluia, estrutura e capacidade para um vaso suportar, para passar para o outro processo. E qual é o outro processo? O processo da água. O outro processo, o processo do fogo. E assim, aleluia, para se chegar a um estado de um vaso novamente, é preciso passar por esse processo. E a palavra do Senhor diz que então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, olha bem para o oleiro. Porventura não poderei fazer eu como este oleiro, ó casa de Israel. E diz o Senhor: assim como o barro na mão do oleiro, são vocês na minha mão, diz o Senhor. Assim como o vaso, assim como eu e você, nas mãos dele, ele vai fazer de nós um outro vaso. E hoje, a mensagem de Deus para nós é para nós retratarmos para a casa do oleiro.
para nós voltarmos para as mãos do oleiro e passar pelo processo da olaria. Sabe por quê? Os louvores que nós louvamos aqui, principalmente o último louvor, o Senhor diz: me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, transformou a minha tristeza. Glória a Deus. E hoje o Senhor quer fazer assim com você. Ele vai te formar um outro vaso, mas Ele vai te honrar, vai te vestir com roupas novas, vai pôr vestes, vai te ungir com o óleo da unção, meu Deus. Ele vai te encher, Ele vai depositar o fogo de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Então se prepare, porque hoje é a noite do Senhor derramar sobre os vasos aqui algo que o Senhor já prometeu a ti há muito tempo, mas o Senhor está dizendo: vem para mim a olaria, e eu preciso que você venha para minhas mãos. E se você se desmanchar nas minhas mãos, não se preocupe, mas eu vou te formar como outro vaso. Vai ser das minhas características, vai ser da minha maneira, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma. Não te preocupe, aleluia. E não te pergunte como você vai se tornar, mas te preocupe em quem você vai ser nas minhas mãos, Jesus. É tão interessante porque nós pregamos essa mensagem, nós ouvimos falar dessa mensagem, mas ela tem todo um contexto, porque não para por aí. A Bíblia nos revela, está escrito que o Senhor, no versículo 7 de Jeremias capítulo 18, Ele vai falar: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. Versículo 9: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Senhor Deus. Aleluia. É muito lindo quando nós pegamos o capítulo 18 e lemos até do versículo 1 até o versículo 5. Mas tem todo o contexto. Então, traduzindo, Deus pode fazer de ti um outro vaso? Pode. Deus pode te tornar um vaso cheio? Pode. Mas se o vaso desobedecer a ordem do oleiro, É Deus, aleluia. se o vaso desobedecer a ordem do oleiro, e vamos para a Bíblia, uma referência que nós podemos ter. Você lembra quando o Senhor disse para Davi, nos seus últimos momentos de vida, qual o Senhor falou com Davi através do seu filho Salomão? Pode deixar, aleluia, se o teu filho me obedecer, aleluia, eu serei com ele, eu firmarei o teu trono. Mas se ele me desobedecer, tirarei o teu trono. Mas por causa da minha aliança e do meu amor ao teu nome, e pela tua aliança comigo, não tirarei todo o reino. Obediência. E quantos hoje buscam e querem ser vasos, com aquele louvor que nós sempre ouvimos: eu quero ser um vaso novo, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Nós cantamos aquela parte: quebra minha vida e faça de novo. Ah, meu irmão, se Deus te quebrar, você não sobra. Se Deus, igreja do Senhor, se Deus colocar a mão, se você pedir: Deus me quebra, Deus quebra. E você não vai resistir quando Ele colocar as mãos sobre ti. Mas a maravilha está aqui, porque o oleiro, ele está trabalhando e o vaso se estragou por deformidade. É Jesus. E são essas deformidades que têm entrado em muitos vasos aqui na casa do Senhor. É Jesus.
Evangelista, quantos vasos hoje estão deformados? Pastora, pastor, quantos vasos que acha que tem a unção, mas a unção é só barulho. É Deus, aleluia. Que acha que está cheio, mas enquanto ele não for para a olaria se retratar para ser cheio, ele está vazio. E o vaso vazio, ele é sem qualidade nenhuma. É Jesus. Um recipiente vazio, ele é sem qualidade nenhuma. É Jesus, aleluia. Não tem utilidade. Mas vai para a olaria. Vai e passa pelos processos. Vai lá. E você vai ver Deus te tornar um vaso cheio do Espírito. Aleluia. Isso é bom, meu Deus. E você só vai sair de lá quando o oleiro determinar que você está pronto. Meu Deus. Por quê, meu Jesus? Porque tem muitos vasos querendo sair da olaria para querer fazer obra, só que Deus está dizendo: eu não determinei a tua saída. O processo continua. Tu precisa aprender a passar pelos processos. Tu precisa aprender a passar pelo fogo. Tu precisa aprender a passar pela... Tu precisa aprender, aleluia, para depois eu te liberar. E eu só vou te liberar porque tu estás nas minhas mãos. Caso contrário, eu te trago de volta. É Deus, aleluia. E o maravilhoso disso, para muitos podem ser terrível, mas Deus, se precisar, Ele traz de volta. Ah, meu irmão, e quando Deus traz de volta, não tem nenhum impedimento e nem diabo. Quando Ele te traz para a olaria, Ele vai te ensinar, Ele vai retratar contigo. Oh, Jesus. Então, igreja, vamos voltar para a olaria. Vamos aprender com o oleiro. Se for preciso, nós nos deformarmos diante da presença dele. Sabe por quê? Porque quando o vaso se desmanchou, porque a graça dele nos constrange. E enquanto nós estávamos aqui louvando ao Senhor, o Senhor estava ministrando um louvor e o Senhor falava claramente: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sonhar. Filho, eu quero ser. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Só que a maravilha está aqui. Eu vou te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Deus está dizendo: eu tenho um rolo para tratar contigo, para mudar a tua história. E eu vou fazer de ti um vaso de ouro. Se prepare,
Tem muitos vasos aqui que está pronto, mas ainda não percebeu ainda. Tem muitos vasos que estão com medo. Tem vasos que Deus já entregou revelações, sonhos, e tem um rolo para ser desmanchado na cabeça de cada vaso aqui. Oh, Jesus. Mas ainda se questiona: Senhor, é de mim ou é do Senhor? E aí, vaso escolhido, separado, guardado, vamos viver os mistérios de Deus. Eis que somos tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. A excelência do poder de Deus sobre a vida de um vaso é muito maravilhoso. E o que Ele depositou em ti está em você. Tem algo valioso que está em ti, que só Ele sabe te usar nessa característica, que só Ele sabe, mas você ainda se retrai. E Deus vê muita gente aqui indo além e capacitando muitos de vocês. Aleluia! 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 Jesus! Aleluia! Deus tem uma capacitação aqui essa noite. E essa palavra, eu vou mais além. Cada um de vocês sabe o que Deus falou aqui essa noite. Vamos se envolver nos mistérios de Deus. E quando nós falamos mistério, igreja, não é aquele mistério que nós vemos aí na internet, que muitos zombam, rodopiam e acham que está na presença. Glória a Deus, sapateiam. Não. Mistérios de Deus é muito mais profundo do que você pode imaginar. Ah, se você soubesse. Quando o pastor Douglas estávamos falando aqui sobre os corinhos, não é esses corinhos que nós vemos aí hoje, com bagunça e baderna, não. São aqueles corinhos que falavam profundamente, que tinha base da palavra. Ah, Jesus. Corinhos que falavam ao coração da igreja, e aonde Deus manifestava. Mistérios que o Senhor falava, pessoas choravam. E não é esses mistérios que você vê, essa baderna, vamos ser realistas, que nós vemos na internet. São mistérios reais. E o que esses homens viveram, Jeremias, Ezequiel, irmãos, para vocês terem uma ideia, Ezequiel na beira do rio Quebar, ele viu 4 seres viventes, e viu 4 rodas. E a Bíblia diz que quando ele vê aquela maravilhosa visão, ele viu 4 seres viventes e 4 rostos diferentes. Deus. Primeiro rosto, o rosto de leão. Primeiro rosto, o rosto de boi. O outro rosto é o rosto de águia. E o outro rosto é o rosto de um homem. Mistério de Deus. E sobre esses 4 seres viventes, 6 asas. E sobre as suas asas, vários olhos. Mistério de Deus. Só que quando ele vê também, aleluia, 4 rodas, e as rodas se misturavam uma dentro da outra, e saíam raios, relâmpagos e trovões. Mistério revelado de Deus para a parte de Ezequiel. Meu irmão, e o mesmo mistério que Deus revelou para Ezequiel, para Jeremias, para Daniel, que viu, aleluia, o anjo Gabriel descendo a ele com resposta, Deus quer revelar para vasos aqui essa noite em mistérios profundos com ele. Visões espirituais. E eu convido você a se colocar de pé. Ah, Deus. Glória
Oh, aleluia. Glória a Jesus.